puxa-saco de Roma, como toda a família de Herodes, resolveu falar assim, bom, enquanto a gente não falar para Roma que aqui nessa parte do mundo a gente respeita Roma, eles não vão acreditar, vão pensar que todas as atenções estão em Jerusalém, naquele templo daquele Deus invisível que não pode tocar. Vamos falar, vamos puxar o saco de Roma e vamos construir aqui nesse lugar, nessa cidade, um templo para Zeus, para eles ficarem quietos e não virem atacar, não virem destruir Jerusalém tão rápido, né? Então Filipe constrói uma cidade aqui e constrói um templo aqui dedicado a Zeus, no que antes já era uma cidade pagã, grego-romana, dedicada ao deus Pan. Por isso que essa cidade chamava Pânias, mas como os árabes que vieram depois para cá, depois de Roma, não sabiam pronunciar o P, eles falavam B. Então de Pânias virou Banias. Por que justamente aqui um templo a Pan? Ele era representado da cintura para baixo como uma cabra, da cintura para cima como homem. E ele, para chamar as ovelhas, não falava ps. Ele tinha uma flauta de... Uma flauta de Pan. Do Nárnia. Uma flauta de Pan e ele tocava... E todas as ovelhas se disciplinavam, não só as ovelhas, todos os animais. Ele controlava... Esse era o deus Pan, que foi homenageado aqui antes de Herodes e Filipe fazerem aqui um templo a Zeus. O deus Pan foi homenageado nesse lugar. E esse Pan, também quando ele tinha uma filha que chamava Eco. A filha do deus Pan era uma deusa chamada Eco. E eles dois juntos, Eco porque ela ressonava sempre 3 vezes. Então, quando esse Pan queria se divertir, ele começava a jogar pedra lá de cima, jogava aqui para baixo, e as pedras, que eram 10, ressonavam como 100, fazendo eco. Ele se divertia dessa maneira, fazendo um pandemônio. Então eu podia falar. Ai, que bom que você me lembrou. Jesus nasceu. Ele, quando ele começou a ministrar... Você podia repetir isso? Gravar bem, por favor. Pandemônio. Repete só para gravar bem. O deus Pan tinha uma filha chamada Eco. E quando eles queriam se divertir, eles se divertiam atirando pedras daquele penhasco para cá, para baixo. As 10 pedras que rolavam faziam barulho de 100 pedras, criando um pandemônio. Onde todo mundo entrava em pânico. Pânico. Maioria das palavras. Aldinho das palavras, tá? Ok. Jesus. Isso aqui virou uma cidade, centro da soberania romana. O filho de Herodes que construiu aqui uma cidade, um templo enorme. Lógico que não iam vir comerciantes para cá, cobradores de impostos, toda a corte, todos os cortesãos, né, que queriam ficar perto da corte, perto da... vinham para cá e a cidade começou a se desenvolver. De passagem, aqui também era passagem para Damasco, o caminho de Damasco. Jesus começou seu ministério aqui na Galileia, todo mundo sabe. E aqui, de passagem, vendo toda essa exuberância de Roma, ele pergunta aos seus discípulos... Quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem diz os homens ser o filho do homem? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, tu és o Messias. Foi nessa cidade, provavelmente na frente do templo, como para protestar contra o paganismo, né? E para falar assim, tu és o Messias. O que acontece? Jesus fala assim, bem-aventurado. Quem foi o discípulo que falou isso? Simão. Foi o Simão. Então ele fala assim, poxa, bem-aventurado Simão Bar-Jonás. Bem-aventurado Simão Bar-Jonás. Tu serás a pedra onde eu edificarei a minha igreja. Igreja no sentido de congregação, eclésia, minha comunidade. Tu serás a pedra, não um mármore, que isso aqui era tudo mármore, era um luxo, mármore, ouro, estátua de Pan, na época de Filipe, Cesária de Filipe. Herodes construiu uma estátua, provavelmente uma estátua de César Augusto. Porque, na verdade, quem deu essa terra aqui para Herodes foi Roma, foi César, então ele para retribuir. Mas Jesus não, eu não vou prestar. Nós, discípulos, quem é fiel a Deus não vai prestar homenagem, ele vai puxar saco de Roma. Tu és Messias.
E Jesus retribui falando, Simão, tu serás a pedra, a rocha, com a tua fé, com a tua praticidade, porque também Jesus, Simão Pedro, era o mais prático dos discípulos. Ele é que se prontificou a construir aquela tenda no Monte da Transfiguração e tudo mais. Ele era o mais prático, pescador. Tu serás a pedra onde eu posso confiar a minha congregação. Deixa eu só completar um pouco isso daí. Só para terminar, então Simão Pedro de pedra. É interessante aqui, porque era um momento de... Já estava começando um momento de forte crise no ministério de Jesus. Porque Jesus começou seu ministério com uma tremenda aceitação. Primeiro havia entre os filhos de Israel a expectativa da chegada de um momento em que iriam se libertar do jugo de Roma. Queriam, todo mundo estava sofrendo com isso e queriam um libertador. A maioria. A fora maioria. Os corruptos. Isso, fora os corruptos. A maioria queria, porque queria a terra que é sua, para que eles pudessem viver a sua nação em plenitude. Né? Quando Jesus surge com milagres e com ensinos que eram desconhecidos, interpretação do Velho Testamento que parece que vinha trazendo coisas novas, o povo via que a interpretação que eles davam, que Jesus dava, era diferente daquela que eles tinham e uma mensagem que trazia um alívio, um descanso, né? Eles correram para Jesus. Multiplica pão, cura cego, cura coxo. Mas essa fama de Jesus durou pouco tempo. Logo começaram as perseguições, porque Jesus não era conhecido no meio corrupto, né? Seja religioso ou político, como alguém de importância. Nasceu lá em Belém, aquela coisa toda. Não tinha nome, diria assim, né? Não tinha nome. E quando Jesus veio aqui, já era um momento que o seu ministério estava numa crise, era o ponto para começar a descer. E ele então faz essa pergunta aos discípulos: o que dizem os homens ser o filho do homem? E Pedro, representando os discípulos, né, diz a Bíblia, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, ou seja, não foi pessoa humana que te ensinou isso, não foi ninguém que te contou essa história, né? Mas o meu Pai que está nos céus. E aí ele disse: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta, e não essa pedra eu edificarei a minha igreja. Duas palavras interessantes aí do grego que nos fazem entender bem o significado disso. Tu és Petros, e sobre esta litos eu edificarei a minha igreja. O Novo Testamento foi escrito no grego. Então é muito importante entendermos isso. Petros, no grego, é uma pedra pequena. Veja que ele tinha aqui a visão de algumas pedras, né, razoáveis. Mas dava para ver a pedra pequena, tu és Petros, e sobre esta litos, a rocha. Petros é um pedaço de litos. Então tu és uma pedrinha. E sobre esta Petros, o que é esta Petros? Esta é a revelação, a palavra que Pedro proferiu, que foi por revelação, era esse o entendimento. Ou seja, esta palavra que você disse é uma revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o Pai te deu esta revelação, descortinou, te ensinou. Então, tu, Pedro, é uma pedrinha. Mas sobre essa rocha, esta palavra poderosa, esta revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja. Que palavra é essa? Tu és o Cristo. A igreja é edificada sobre esta revelação. Por isso ele disse: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja é a igreja de Cristo. Em cima de uma pessoa, né? Mas em cima da revelação. Agora, como João diz que ele era o verbo, ou seja, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, quando ele fala da palavra, a revelação, ele está falando de si próprio. Então, como a palavra e ele se confundem, o que ele estava dizendo é que a base da edificação da igreja estava naquela revelação que fora dada. Esse é o fundamento dos apóstolos, né? É o fundamento dos apóstolos. É o fundamento dos apóstolos.
A igreja é a igreja de Cristo. Aí se contrapõe a todo o sistema da época e se contrapõe à idolatria e etc. que tinha aqui. Ou seja, vocês são separados disso. Tudo que vocês estão vendo não tem nada a ver. O que tem a ver é a palavra. Aleluia! Então, a fonte de Dan, que era território da tribo de Dan, saía de forma muito abundante dessa rocha mesmo, tá? Mas depois, por causa de uns abalos sísmicos e terremotos, agora só saem 20 metros cúbicos, que eu sei lá quanto é isso, mas é pouco, de uma rachadura aqui embaixo que abastece todas essas piscinas que a gente viu aqui embaixo, por minuto. Obrigada. Deixa só, desculpa, uma coisa que eu me lembrei aqui. A gente não, a posição teológica é interessante, a diferença entre aquilo que nós pensamos e o que a Igreja Católica Romana pensa. Não é nenhum ataque à Igreja Católica. Aqui é pensando bem aristotelicamente no mundo das ideias, né? Nada de pessoas e estruturas. A Igreja Católica entende que Pedro é a pessoa sobre a qual ou sobre quem Jesus edificou a igreja. Tanto que o Papa, na visão da Igreja Católica, é o substituto de Pedro, ou os papas estão na linha apostólica. Eu quero voltar um pouquinho à palavra que eu disse, só para vocês entenderem. Se Pedro fosse a pessoa-chave, embora ele tenha sido a pessoa mais importante, não pode se negar o capítulo 21 de João. Aí ele foi entregue, né? Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Até os apóstolos acho que pensavam que seria para João, né? Que ele diria isso, foi para Pedro. Mas nessa palavra, que é o fundamento da igreja, deixa eu repetir ali, tu és Petros e sobre essa litos. Jesus não disse, tu és Petros e sobre esta Petros. Petros era o Pedro, a pedrinha. Para ser Pedro a base da igreja, ele teria que ter dito, tu és Pedro, ou a pedrinha, e sobre esta pedrinha eu edificarei a minha igreja. Ele disse, tu és a pedrinha, e sobre esta litos, essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Então a base da igreja é a pessoa de Cristo. Não há nenhum apóstolo acima de Cristo. Nem o colégio apostólico acima de Cristo. Eles apenas deram, propagaram aquilo que aprenderam de Cristo. Mas Paulo chega a dizer que eles, olha, eu ignoro todas as coisas, eu não quero saber de mais nada a não ser de Cristo e o Cristo crucificado. Ou seja, o resumo é esse. Então, não tem líder que substitua Cristo, não tem instituição, não tem estrutura, não tem nada que substitua. Ninguém está nem ao lado, todos estão abaixo. Porque a Bíblia diz que ele é o cabeça e os outros são membros do corpo. Ninguém em cima. Está claro para vocês? Pronto. É isso aí. Amém. Vamos lá. Agora vocês, é um tour livre, né? É uns 10 minutos, tá? Por agora, dia 22 de dezembro, o mundo está prevendo. Eu espero que eu não tenha que guiar esse dia aqui. O dia, então, cidade do fim do mundo. E o nome dessa cidade, Megido, foi transcrito no grego como Armagedon. Armagedon, porque Ar em hebraico é montanha e Megido é Megido. Ar Megido virou Armagedon. E essa batalha que vai trazer o fim do mundo, que vai antecipar o fim do mundo, talvez no princípio a vida do Messias, vai acontecer aqui. As dores do parto, aquela crise que todo mundo fala, que serão como dores de um parto, acontecerão aqui. No fim dos dias, tá? Segundo a profecia de João, deixou bem claro o nome de Megido. A profecia é muito profunda, muito complexa, eu com certeza não vou conseguir desvendar, eu não tenho, nem vou me propor ou a falar alguma coisa dessa profecia. Para mim a única coisa clara que está nessa profecia é o local. Está bem claro que 2 grandes reis marcharão do Ocidente e do Oriente na direção de Megido. Okay? Essa é a profecia, eu não vou falar espiritualmente desse lugar, só historicamente. Não vou começar também desde 7.000 anos atrás, vou começar com os reis de Israel, que Davi conquistou, o rei Salomão herdou do pai. O rei Salomão, vocês sabem que num sonho ele pediu a Deus que... Quando Deus perguntou o que você quer, ele falou assim, eu quero sabedoria para poder julgar o povo de Israel com justiça. Como fez meu pai. Hã? Como fez meu pai. Ok.
Então, o que é a justiça de Salomão? Vocês conhecem o famoso julgamento de Salomão com o bebê? Ele também era o mais sábio dos homens, foi isso que fez a rainha de Sabá chegar até ele, desde a Etiópia, porque ela tinha algumas questões para resolver, e ela veio até aqui, até Jerusalém, perguntar ao rei Salomão algumas questões. Eles depois tiveram um relacionamento, né, das 1000 mulheres que ele teve, uma delas foi a rainha de Sabá, tiveram um filho chamado príncipe Menelik, que foi o pai dos etíopes judeus e cristãos. Filho da união que teve do rei Salomão e a rainha de Sabá. O rei Salomão está escrito na Bíblia também explicitamente que ele construiu, mandou proteger com uma muralha 3 cidades: Gezer, Hassor e Megido. E se a batalha se a batalha ainda não veio, aquela batalha, a batalha final, a guerra de Gogo, Magog, se ela ainda não veio, existe uma batalha muito grande entre arqueólogos e historiadores para determinar se realmente o rei Salomão esteve aqui. Logo a gente vai subir, tá? É uma subida longa, longa assim, mais ou menos, muito calor, tá? Então a gente vai devagar. Logo na entrada vocês vão ver uma estrutura muito grande dos dois lados. Na entrada de Megido é uma porta típica da época do rei Salomão. Porque essa mesma porta, quando foram escavadas as cidades de Gezer e Hassor, as 3 cidades mencionadas que foram protegidas pelo rei Salomão, as portas são idênticas. Então isso, para muitos historiadores, é prova de que não tem dúvida que a Bíblia é um livro histórico e o rei Salomão realmente construiu essas 3 cidades. Depois a gente vai chegar lá em cima, vai ter uma vista de todo o Vale de Jezreel. A gente já teve um pouco dessa vista. E é isso. Se tiverem perguntas antes da gente subir, eu acho que a visita pode ser bem rápida, tá? Eu acho preferível, porque ninguém quer ficar no sol. Nós não somos arqueólogos, eu não quero também levar vocês a todos os sítios. A gente pode ver as coisas principais, altares, mas elas não têm nada. Nem os arqueólogos mesmo chegaram a uma conclusão do que é cada lugar. Celeiros do rei Salomão.